O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Podem assentar-se, por gentileza? Irmãos e irmãs, na alegria de nos reencontrarmos ao redor do altar, quero saudar vocês que aqui estão, vocês que rezam conosco, e com uma gratidão ainda mais redobrada àqueles que nos ajudam a encontrarmos. Os membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nossos grandes benfeitores. Deus lhes pague a vocês pela generosidade e por todo o bem que fazem ao Santuário Basílica e àqueles que bebem desta fonte, seja na proclamação da palavra, seja no cuidado daqueles que necessitam. Hoje celebramos a memória de um grande bispo, São Carlos Borromeu. E vou explicar o porquê digo que é grande. Carlos Borromeu nasceu em berço de ouro, de fato, exceção na grande maioria dos membros da igreja, de família abastadíssima da Itália. Nasceu na virada do século XV para o século XVI, mais ou menos contemporâneo ao descobrimento do Brasil. E Carlos Borromeu viveu numa sociedade profundamente paganizada, não pela fé formal, porque a Itália do seu tempo era católica, mas pelos costumes. Era a época daquelas grandes perversões morais que todos nós já ouvimos falar nas aulas de história, sobretudo dos grandes e poderosos da Europa, das cortes que gastavam tudo com orgias, bebedeiras, do abuso de poder, do mando e do desmando, de assassinatos, crimes, tudo para manter o poder e a realeza. No entanto, há exceção em toda regra. Numa Europa rica, marcada pela ganância, pela luxúria e pela opressão aos pequenos, a família de Borromeu se destacava pela virtude da sobriedade e também da oração. Os pais de Carlos Borromeu eram extremamente virtuosos, dedicavam-se horas e horas à oração e detestavam qualquer tipo de crime que pudesse colocar a fé em risco. Então, por isso, desde muito criança, aprendeu, não de teoria, mas vendo seu pai e sua mãe, o que de fato significa ser cristão. Isso fez com que ele
despertasse aos 12 anos de idade um desejo de ser padre. E aí a família o apoiou. Numa época em que ser padre era por aclamação popular e se solicitava ao bispo a ordenação, o jovem Borromeu, aos 18 anos de idade, ordenou-se padre. Homem de educação finíssima, não somente no trato com as pessoas, mas também numa capacidade intelectual gigantesca, encontrou um desafio aos 22 anos de idade. Seu irmão mais velho veio a morrer. E ele, sendo o segundo da família, era o sucessor do trono. Isso então implicava que ele tivesse que fazer uma escolha. Ou optar pela vida religiosa, ou largar o ministério presbiteral, o sacerdócio, para continuar honrando o nome da família de condes da qual ele provinha. E aí Carlos Borromeu fez uma escolha. Optou continuar como padre. Foi aí então que ele recebeu de seu tio, por causa desta opção de renúncia dos bens de sua família, um título. Por incrível que pareça, é um tipo de nepotismo que deu certo, né? O tio de Carlos Borromeu era o Papa Pio IV. E por causa da renúncia dele ao título de conde, ele foi nomeado cardeal e feito bispo para a diocese de Milão. Então, aos 25 anos de idade, ele assumiu como arcebispo de Milão. Vejam, é o tipo de garoto prodígio, que muito novo se dedica a grandes funções. E não por causa simplesmente de nomeações, mas por causa da virtude. E aí que começa, de fato, a mostrar o valor que havia no coração de Carlos Borromeu. Porque ainda na época de nomeações compradas, de títulos de nobreza adquirido à força, inclusive dentro da igreja, Carlos Borromeu recebe uma diocese de relevância, vamos dizer assim, política para a Europa de grande importância, a diocese de Milão, que até os dias de hoje tem um peso muito grande para a Igreja Católica, porque é lá que viveu o grande santo Ambrósio, que foi o que converteu Santo Agostinho. E aí então ele encontra um clero corrompido, apegado ao dinheiro, devasso. Muitos dos padres de sua diocese tinham concubinas, tinham uma vida dupla, dado à bebedeira, uns padres que não celebravam missa e não sabiam a fórmula de cor dos sacramentos, padres que não atendiam o povo, não confessavam o povo e nem se confessavam. E aí então Carlos Borromeu leva a ferro e fogo aquilo que o Concílio de Trento pediu. Diante da reforma protestante, a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, teve que rever seus caminhos e sabiamente reveu no Concílio de Trento, que muitas das coisas que nós temos hoje, que o povo fala que é Vaticano II, é por ignorância histórica. Boa parte do que nós conhecemos de vida pastoral no tempo nosso, não vem do Vaticano II, vem de Trento. Exemplo, o padre residir na própria paróquia, o padre visitar os paroquianos e o bispo visitar as suas paróquias. Exemplo da necessidade do sacerdote presidir a Eucaristia diariamente e ter tempo disponível para atender o povo, não foi o Vaticano II que ordenou, foi o Concílio de Trento. E que perdura até hoje, mostrando para nós algo simples, mas que precisa ser dito até em defesa da fé. A igreja não é feita de rupturas, a igreja é feita de continuidade e aperfeiçoamento na sua fé. Fecho parênteses e volto à história de Carlos Borromeu. E aí então Carlos Borromeu dedica-se intensamente à oração. E na oração ele decide fazer algo que mudou a história da sua diocese e mudou a história da igreja. Ele foi o que inventou essa história de seminário. Por isso, Gorete, a gente tem seminário até hoje.
porque ele via que diante da necessidade de ter o clero santo e bem preparado, precisava-se de uma formação. Então começou o seminário dentro da sua residência episcopal, com os padres que lá residiam. Ele ordenou que todos os padres tivessem hora para acordar, hora para deitar, tempo para oração pessoal, tempo para refeições comunitárias, tempo para atendimento ao povo e tempo para estudo da fé. Começou com um pequeno grupo de padres. Mas isso foi se prolongando, de modo que aqueles que o povo aclamavam, olha, fulano tem vocação para padre, ordena, ele falava assim, não. Primeiro ele vai vir morar na residência episcopal, conviver conosco um tempo, para aí sim eu discernir se ele de fato tem as virtudes necessárias que um padre precisa ter para ser padre. E aí, a pouco, foi sendo feita a reforma na diocese de Milão. A tal ponto que Carlos Borromeu começou a ser antipatizado pelo clero de sua diocese e pelos religiosos. Porque para o clero ele era extremamente rígido, mas para o povo ele era exemplo de pastor. Em menos de 2 anos, ele visitou todas as casas de sua diocese. E aí também ele é o primeiro a inventar essa história de visita apostólica, do bispo que visita o seu povo. Ele ia aonde os padres não iam para cuidar do rebanho que lhe foi confiado. E ao mesmo tempo foi o primeiro na história da igreja que fez para dar educação aos seus padres aquilo que hoje nós conhecemos como catecismo. O catecismo não é uma aula, isso é a catequese. O catecismo é um resumo da doutrina, que depois foi aperfeiçoado até chegar hoje naquele livrinho amarelo que nós temos, promulgado por São João Paulo II. Mas o primeiro catecismo da história da igreja foi redigido por São Carlos Borromeu. E aí está um modelo de virtude. Alguém que, apaixonado por Jesus, tinha uma vida de oração intensa. Aos seus 30 e poucos anos de idade, sofreu um atentado. Porque um dos padres, revoltados com a reforma que ele estava propondo ao clero, claro, né, gente? Quem não quer converter, quer tirar do meio do caminho aqueles que se converteram, deu um tiro a queima-roupa em São Carlos Borromeu, mas por providência divina, o tiro pegou apenas no paramento, que serviu de relíquia, vamos dizer assim, do atentado. A queima-roupa, ele foi tentado por um membro do próprio clero para tentar frear o processo de restauração da fé católica na diocese de Milão. E aí, não bastasse tudo o que ele fez em prol da santificação do clero, aconteceu algo também de extremamente grande na vida de São Carlos Borromeu, que fez com que o exemplo de sua virtude resplandecesse. A peste atingiu a cidade de Milão. E aí o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu na pandemia conosco. As igrejas foram fechadas, os padres acovardaram-se, não queriam atender o povo, com medo de morrer, com medo de perder a doença, de perder a vida por causa da doença. E o que São Carlos Borromeu mandou fazer? Arreganhar as portas da igreja para acolher os enfermos. E ele mesmo ia cuidar dos que foram atingidos pela peste. Dava a unção dos enfermos e usou da herança da família para construir hospitais, a tal ponto que a casa do bispo já tinha tanto enfermo que não tinha onde acolher enfermo, que ele cedeu o próprio quarto, a própria cama para colocar os doentes. E foi dormir no relento da sacristia. E assim, ainda jovem e dedicando-se arduamente à penitência, à oração e ao trabalho apostólico, priorizou tanto o cuidado do povo e estar junto com o povo, que a saúde foi ficando debilitada e aos 46 anos de idade acabou também sendo atingido pela peste e entregou a sua vida, como povo, em prol do povo, pelas coisas que diz respeito a Deus.
É por isso que virou santo. Porque muita gente diz assim, São Carlos Borromeu só virou santo porque foi cardeal. Mentira! Quantos cardeais na história da igreja que nem santos são? Quantos que tiveram carreira ilustre na diplomacia, na doutrina, na política e que não chegou à glória dos altares? Carlos Borromeu virou santo porque soube amar a Deus. E aí termino a história de Carlos Borromeu, mas para entrar naquilo que a liturgia desta sexta-feira da 31ª semana nos apresenta, com uma frase que é de São Carlos Borromeu, que diz assim: as almas não se conquistam para Deus com as obras que são feitas, mas se conquista almas para Deus de joelhos. Por que eu estou dizendo disso? Porque Jesus hoje no Evangelho nos apresenta a realidade que às vezes nós não entendemos. A começar de nós padres, nós não somos feitos padres para nós mesmos, para ficarmos numa redoma de vidro e sermos bajulados. Nós somos feitos padres para ir ao encontro da ovelha que se perdeu, custe o que custar, ainda que nos custe a nossa reputação, noite de sono, as nossas energias, a nossa saúde, a nossa própria vida. Nós somos feitos padres para ser como esta mulher que vai vasculhando até encontrar a última moeda que se perdeu. E isso a gente não faz com a força da teologia, ajuda, mas não é o bastante. A gente não faz com a força da política, até pode ser útil, mas ela não é o suficiente. A gente não faz isso com a força da nossa juventude e do nosso vigor, ajuda, mas nada resolve. A gente vai ao encontro das almas com um coração voltado para Deus. Porque só quem cultiva uma vida de oração consegue perceber o que de fato tem valor para Deus. E o que tem valor para Deus é o nosso coração, é a nossa vida. E olha, Jesus diz 2 vezes no Evangelho: há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Há mais alegria no céu quando alguém que há muito tempo está distante da fé, ou que nunca conheceu Jesus, volta para a casa de Deus, do que por 99 pessoas que estão ali meio que dentro da igreja, mas não estão. E é por isso que a gente precisa entender isso que São Paulo nos diz na primeira leitura que escutamos. Se vivemos ou se morrermos, é para o Senhor que vivemos e morremos. Vejam, a gente vai ter esse ímpeto de São Carlos Borromeu se a gente entender que a nossa vida é para Deus. Tem hora que a gente nos poupa demais, não é? Porque a gente quer ganhar a vida. Tem hora que a gente se reserva demais para ter mais conforto, para ter mais comodidade. E Jesus já nos advertiu isso tantas vezes. Quem quer salvar a sua vida, vai perdê-la. E a gente está perdendo a vida porque quer ganhar. Meu Deus do céu, tem hora abismado que a pandemia que nós estamos passando não serviu de lição para a gente aprender a viver melhor a nossa vida. Pelo contrário, fez com que muita gente se cegasse ainda mais. Ficasse ainda mais egoísta, ainda mais apegada às coisas deste mundo, ao invés de aproveitar bem o tempo presente, para cultivar uma amizade com Deus, para viver bem em família, para dar amor àqueles que precisam, fez com que as pessoas se tornassem cada vez mais voltadas para o próprio umbigo. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é para Deus. E isso São Carlos Borromeu entendeu perfeitamente. Que até aquilo que chega até nós não é para nós. Ele entendeu isso. A providência de Deus fez com que ele nascesse numa família rica, para que quando o seu povo precisasse, ele pudesse dar todo o bem da família para cuidar daqueles que necessitavam. E aí a gente precisa entender isso que São Paulo diz. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morrermos,
é para o Senhor que morrermos. Porque de nada adianta estarmos vivos, mas estarmos fora deste rebanho. De nada adianta sermos uma moeda, mas não estarmos juntos do cofre, que é o coração de nosso Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que a liturgia de hoje nos apresenta a necessidade de ir ao encontro daqueles que são amados e estimados por Deus, para fazê-los retornar ao bom caminho, nos compromete também em sermos pessoas que entendem o sentido da nossa existência como Carlos Borromeu e que estão dispostas a, estando junto de Jesus, pertencer a Ele e ajudá-lo na missão de salvar almas, de levar pessoas para o céu. Que São Carlos Borromeu nos sirva de inspiração e que nós sejamos capazes de viver e morrer por amor a Cristo, para participarmos da recompensa dos justos, daqueles que amam a Deus, a recompensa do céu, a alegria de ver que Deus não rejeita ninguém que está disposto a estar com Ele, seja uma vida inteira ou seja ao menos na hora da morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, com confiança, fiquemos de pé e inspirando